Nessa aula nós vamos ver como conseguimos chamar o nosso programa que criamos nessa sessão, só que sem chamar exatamente o arquivo, sem ter que entrar dentro da pastinha para chamar aquele arquivo. Então, nesse momento, para a gente chamar o nosso programa, nós precisamos colocar ponto barra, está dentro do diretório, né? E chamar o arquivo em si. Vou fazer o merge com a main para ter a main atualizada, tá? Então, vamos utilizar o programa, né? Ponto barra autogit sh. Mesmo eu não estando chamando ainda ele somente com o nome autogit ou AE, como eu gosto de utilizar, a gente já pode utilizar. Então, switch branch, vamos para main, fui para main, vou rodar o programa de novo. Aqui eu vou ter que fazer o merge da develop com ele manualmente novamente. Então, git merge develop. Vou ter que fazer o merge manualmente porque a versão que está aqui na main é uma versão bem antiga e que não tem todas as funcionalidades e a gente não consegue fazer o merge utilizando o programa. Então, é só o merge, beleza. Vou rodar para testar, ver se está tudo funcionando. Switch branch, consigo para develop, beleza. Git merge, tem aqui, as duas branches estão iguais, então não tenho diferença nenhuma entre elas. Vou dar o programa novamente. Delete branch, eu conseguiria deletar a main, né? Mas não vou fazer isso. E exit. Beleza, então estou aqui com o programa atualizado, então agora sim, agora vamos lá. Como que eu posso fazer? Existem algumas formas de fazer isso, por exemplo, eu somente chamar aqui autogit e já abrir o programa, ou eu chamar ag e já abrir o programa, e eu vou mostrar duas formas que a gente consegue fazer. Primeiramente, na raiz do nosso usuário, se a gente colocar fiozinho, barra, aí nós vamos ter um diretório que é o ponto local. Esse ponto local é um lugar onde a gente pode colocar scripts, onde é a convenção, normalmente você coloca scripts dentro do seu sistema. Então, vamos para lá. Então, se eu rodar o comando ls aqui, eu vou ver o que tem lá dentro. Nesse momento, eu tenho um diretório chamado share. Não vou utilizar esse diretório. Se você não tiver essa pastinha .local na raiz do seu usuário, roda esse comando. Você pode rodar onde você estiver, tá? Porque tiozinho significa raiz do seu usuário, e aí .local é o diretório que a gente precisa. Se você não tiver esse .local, você vai criar ele com mkdir.tio/.local. Tá? Então, você vai criar dessa forma. Como eu já tenho, então, dentro desse .local, a gente também vai criar mais um diretório. Então, .local.bin. Então, se você não tiver, voltando aqui, né, recapitulando, se você não tiver o .local, você vai rodar mkdir.local e depois você vai rodar mkdir.local/bin. Criar um diretório para binários lá dentro. mkdir. Beleza, então, criei. Agora, se eu rodar o comando ls.local, eu tenho lá bin e share. Agora, eu vou sair desse diretório, tá? Fui para um nível acima. Se eu listar aqui, né, eu tenho todos os diretórios que nós fomos trabalhando ao decorrer do nosso curso e é o autogit que nós estamos trabalhando no momento. Então, eu vou fazer o seguinte, copiar o autogit.sh, que é o programa mesmo que nós fizemos, né? Vou copiar ele para tio/.local.bin, mas eu vou chamar ele de autogit e enter. Pronto. Agora, se eu rodar o comando ls no local bin, eu vou ver que eu tenho o autogit lá dentro. Mas nesse momento, meu computador ainda não sabe o que é isso. Existe uma variável que se chama path. É uma variável do sistema mesmo. Todo mundo tem essa variável dentro do sistema operacional. Então, eu vou falar o seguinte, que path vai receber $path, ou seja, variável path, eu estou repreenchendo ela, né? Mas eu vou repreencher ela com o próprio conteúdo dela, dois pontos, e o caminho que eu quero que tenha o path. Então é tio/.local/bin. Enter. Nesse momento, o que eu fiz? Eu coloquei aqui dentro do path o diretório .local.bin. Agora, vamos supor, se eu rodar o comando AL, não existe esse comando, tá? Então, se eu rodar esse comando, o que o sistema operacional vai fazer? Vou rodar agora o comando echo $path. Quando eu rodo o comando AL, o que o sistema operacional faz? Ele vai acessar a variável path e vai vir aqui, ó, dentro da pasta opt homebrew bin e vai ver se eu tenho esse programa AL lá dentro. Não tenho, então vamos para o próximo. Então, homebrew sbin, user local bin, e aí sim por diante. Então vai indo entre todos. E aqui nós criamos aqui, ó, no meu caso, users, yurimarcon.local.bin. Eu tenho até aqui também, ó, anteriormente, porque eu tinha rodado já antes em um teste, tá? Então, nesse momento, se eu rodar agora
git, ele já está chamando. Ele está chamando o meu programa. Tem um ajustezinho para a gente fazer aqui, que a gente já vai fazer. Mas nesse momento, rodando o comando autogit já está funcionando. Então, basta rodar esse comando em qualquer lugar da sua máquina que ele vai funcionar. Vou cancelar isso aqui. Vou abrir com o vim util /local bin autogit. Lá no final do arquivo, eu vou fazer assim para melhorar a sua visualização. Vou criar mais uma função aqui, ó. Vai ser function validate git repository. Vai ser uma função. E aqui dentro eu vou colocar uma regrinha. Por que essa regra? Viu que aquele teste que a gente acabou de rodar aqui, eu rodei o comando autogit fora de um diretório git e ele trouxe as opções? Não é para ele trazer, porque não é um diretório git. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Antes, vamos só fazer um teste aqui, ó. Vou abrir um novo terminal. cd desktop. Então se eu rodar o comando git status, eu recebi o erro 128, porque eu não tenho um repositório git aqui. Se eu rodar o comando echo cifrão interrogação 128, beleza. Então vamos voltar lá para o nosso programa. Aqui, dentro desse validation, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando git status. Mas eu não quero que tenha retorno esse git status. Não tenha retorno do seguinte. Aqui, quando eu rodei, ele trouxe essa informação. Mas eu não quero que tenha essa informação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu posso direcionar para /dev /null. Esse lugar aqui, /dev /null, dentro do sistema operacional, ele é um buraco negro. Tudo que a gente não quer mais, quer deletar, a gente pode jogar lá pro /dev /null e vai sumir. Aquele arquivo vai sumir, tá? Mas nesse caso específico, só esse comando, ele ainda vai trazer a mensagem de erro. Porque esse redirecionamento, aqui a gente está se aprofundando um pouco mais em shell script, tá? Não vou conseguir me aprofundar em todos os detalhes, porque é um pouquinho complexo explicar isso aqui tudo. Mas vou passar superficialmente o que está acontecendo. Então, git status, se eu coloco esse redirecionamento para o /dev /null, eu estou mandando a saída padrão para o /dev /null. Mas quando a gente não tem um repositório git, a gente roda o comando git status, não é exatamente a saída padrão, porque é uma saída de erro. Se chama stdr, né? É standard error. E quando a gente tem um standard error, a gente manda para um outro lugar, que é o 2 maior e comercial 1. Essa simbologia aqui, né? 2 maior e comercial 1, significa que é para mandar para a saída de erro, tá? Significa que é para a gente remover a saída de erro, tá bom? Por cima, dá para entender isso aí, que a gente consegue seguir aqui. Então agora eu vou fazer um if, vou verificar se a variável da última mensagem, ela é igual a 128. Dois pontos. Se for, então, echo this not is a git repository e exit 1. E no final disso daí, final if. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Acredito que sim. Vou pular uma linha aqui para ficar um pouquinho mais claro. Acho que tá ok. Eu vou copiar essa palavra aqui, ó, e vou colar aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Na hora que rodar o nosso programa, o shell script, ele lê tudo de cima para baixo, tá? Então não é como o JavaScript ou algumas outras linguagens que ele lê tudo, independente se você colocar função embaixo ou função em cima, ele vai funcionar. Então o shell script ele começa a ler de cima para baixo. Se a função main estiver depois da chamada do main, não vai funcionar. Então, eu tenho que ter as funções depois da chamada. Então, funciona dessa forma. Então, quando começar a rodar esse programa, o sistema vai ler todo o código e vai lendo as funções. Na hora que chegar nesse momento aqui, ó, ele vai chamar validate git repository. Ele vai fazer a validação. Se não for um repositório git, ele já vai sair com exit 1. Se for um repositório git, ele nem vai entrar nesse if, vai seguir a vida normal e vai chamar a função main, que é a função onde está o nosso menu. Então, vamos testar, ver se isso aqui funcionou. Então, beleza, limpando a tela. Agora rodando o comando autogit is not is a git repository. Então, funcionou. Se eu entrar em autogit aqui, ó, agora eu vou rodar o comando autogit. Tá? Esse autogit que eu estou rodando aqui é o do path, tá? Não é o arquivo que está aqui dentro, é o do path. Então, rodando esse comando, agora sim funcionou. Então, perfeito, acho que funcionou. Antes de terminar a nossa aula, vou só passar mais uma forma de conseguir chamar o programa que nós criamos, estando lá dentro de .local/bin.
tá? Então, tem um outro arquivo que é na raiz do nosso usuário também, que é o .bashrc. Esse lugar é onde a gente coloca alguns alias que a gente queira criar. Então, apelidos para programas a gente pode colocar aqui. Então, vou abrir ele com o Vim. Estando aqui dentro do arquivo, eu já tenho alguns alias que eu já criei aqui na minha máquina para utilizar. E vamos lá. Nesse momento, eu posso criar um novo alias, que é ele. No seu caso, se você não tiver esse arquivo lá na raiz do seu usuário, que é o .bashrc, pode criar ele também, tá? Então, eu vou criar agora o AutoGit. E ele vai chamar o seguinte, .local bin auto-git. Beleza, salvar e sair, limpar a tela. Nesse momento, se eu rodar apenas o AG, ele não vai funcionar, tá? Porque o sistema ainda não leu aquele arquivo. Aquele arquivo ele é lido toda vez que a gente abre o terminal. Então, eu posso fazer o seguinte, source /bashrc. Agora sim, quando eu rodo esse comando source /bashrc, significa que eu mandei o sistema ler aquele arquivo. Agora, se eu rodar AG, que é o AutoGit, ele abre o programa. Então, nesse momento, a gente já consegue rodar o nosso programa digitando AutoGit e consegue rodar o nosso programa digitando AG. Entre as duas formas, qual que é a melhor? Aquele comando do path que a gente fez, que é esse comando aqui, esse comando, você teria que rodar ele ou toda vez que você abrisse o terminal, ou colocar esse comandinho aqui lá dentro do seu arquivo .bashrc. Eu, particularmente, normalmente eu crio sempre um alias e aponto lá para o local onde eu deixo os meus scripts, que é dentro de .local/bin. Fica à vontade, você pode fazer da forma que você quiser, mas entre uma forma e entre outra, a forma no qual eu mais faço esse processo é criar o apelido, apontar para o local onde está o script que eu quero executar e depois rodo salvo, né? E depois eu rodo esse comandinho aqui, ó, source /bashrc, beleza? Então, criamos o nosso programinha aí para automatizar alguns processos do Git e espero que você evolua bastante ele. Esse programa vai estar lá no meu GitHub, e se você fizer alguma evolução interessante e quiser compartilhar, manda um pull request, porque você aprendeu a fazer pull request aqui nesse curso, e dessa forma, você também vai praticar o envio de pull requests e compartilhamento de desenvolvimento comigo. E concluímos o desenvolvimento dessa nossa aplicação, que é um script de automação dos comandos Git. Viaja bastante aí, brinca de tentar criar novos comandos, novas funções dentro desse programa. No dia a dia, esses programinhas ajudam bastante, principalmente quando você tem processos específicos dentro da empresa, você adiciona tudo ali dentro do seu script, você evita erros e economiza tempo, então esses scripts são muito bons. Mas também fique super à vontade em mandar um pull request, caso tenha algo interessante que você acha que consiga agregar aí nesse projeto. Então é isso, espero que nesse momento, nessa altura do curso, você já esteja fera em Git e GitHub, e ficamos por aqui.